A questão de Tomé era que ali, diante de todos os fatos narrados, diante de tudo que foi falado, por mais fidedigno que fosse a palavra, Tomé decidiu deliberadamente não crer. Meus irmãos, por mais verdadeiro que seja a palavra de Deus, por mais verdadeiro que seja a ressurreição de Cristo, por mais verdadeiro que seja tudo que a palavra de Deus prega, para muitos a resposta final não é Deus. Para muitos a resposta final é a sua mente. Muitos irmãos sofrem quando a gente fala de dízimos. Outros entram em desespero quando a gente fala de predestinação. Outros só voltam cair para trás quando a gente fala de Jesus, que você é salvo pela graça, não é por obras. Meu irmão, quem inventou isso não fui eu. Isso é bíblico. E se você diz que você não crê nisso, você está indo contra a palavra de Deus, não é contra mim. Porque se você não crê em dízimo, você tem que rasgar Malaquias, começa por aí. Se você não crê em predestinação, você tem que largar, você tem que rasgar, no mínimo, 8 cartas do apóstolo Paulo. Você tem que rasgar. Se você não crê na salvação pela graça, você tem que descrer em Cristo, porque Cristo veio porque dependia de Deus. Essa é a verdade absoluta. O problema de Tomé é porque Tomé não cria em Deus. E muitos de nós preferimos crer na nossa mente do que crermos na palavra final. Meus irmãos, eu tive muitas crises igual a de vocês. Muitas crises. Eu me lembro que discuti uma vez seriamente com o pastor. Porque predestinação foi uma crise para mim. Foi uma crise. Mas o pastor virou para mim e falou assim: você crê que Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe? Creio. Por que você não crê em predestinação? Sendo que é muito mais impossível você crer que um homem possa conseguir ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe do que você crê numa ordem de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus não é natural. A palavra de Deus, ela é natural, mas ela é sobrenatural. E isso é complicado para muitos, porque isso vai além da sua capacidade humana. É questão de fé. A fé que Jesus veio tratar com Tomé. Versículo 26 a 29. Preste atenção. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, Jesus é diferente de Tomé quando ele trata do diabo. É porque Jesus, ele crê piamente em Deus. Porque Jesus sabe claramente o significado de fé. Fé que Tomé não sabia. Essa fé que Hebreus relata para nós. Segundo o texto de João, vamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz, Hebreus 11, 1, que nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que você muitas vezes espera, mas muito mais, fé é a convicção de fatos que não se veem. Jesus condena Tomé, porque Tomé não entende o que é fé. Por isso que Jesus condena Tomé. É algo contrário do que Tomé buscava. Meus irmãos, o grande problema de Tomé é porque Tomé, ele estava numa aflição muito grande com relação à fé. Puramente dele não crer na
ressurreição de Cristo, por ser muito para a mente dele, Tomé, ele tem um momento aflitivo com relação à fé. Por isso que Tomé não acredita. Por isso que Tomé diz: eu só vou crer se eu ver. Meu irmão, e fé é a certeza de fatos que você não vê. Porque a hora que você vê, deixa de ser fé. Não tem por que você ter fé se você está vendo. Fé é a convicção daquilo que você jamais pode enxergar. Porque fé significa dependência. Fé significa você confiar completamente em um ser, em algo. Era tudo que Tomé não tinha. Tanto é verdade que quando Jesus se apresenta diante dos discípulos, voltam lá para João capítulo 20. Quando Jesus volta, Jesus aparece para os 10, para os 11. É interessante que Jesus cumprimenta a todos, né? E Jesus vai direto conversar com quem? Com Tomé. E olha, tem algo que é muito interessante no texto, porque Jesus, ele usa as mesmas palavras de Tomé. As mesmas palavras de Tomé. Olha só o versículo 25, final. Mas ele respondeu, versículo 25: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só o que Jesus responde no versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Gente, Jesus não estava lá com os dentes. A Bíblia diz que Jesus não estava lá. Por que Jesus sabia? Porque Jesus é Deus. Por isso que Tomé se prostra diante de Deus e diz: Deus meu e Rei meu. Mas existe uma advertência para Tomé. Tomé, agora que você viu, você viu, né? Você precisou ver para você crer. Meus irmãos, tem gente que só vai acreditar em Deus se ver. Tem gente que só vai confiar em Deus se Jesus aparecer. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, olha, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Pastor, olha, eu queria que o senhor fizesse isso. Pastor, eu queria que o senhor estivesse orando por isso. Eu preciso fazer isso. Então, aí vem conversa, a gente fala, e aí a gente vai falar: meu irmão, minha irmã, você está errado nisso, nisso, nisso. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso, você precisa largar isso para você fazer isso. Meu irmão, a mesma coisa de entrar no ouvido sem minuto. Só vai acreditar se Deus aparecer. Só vai realmente saber se é a vontade de Deus se Deus aparecer. Eu estava uma vez conversando com uma jovem, e essa jovem estava namorando com um rapaz, e todo mundo era contra o rapaz. Todo mundo era contra o rapaz. E a grande desculpa, quando a gente gosta de alguém, é: pastor, sabe por que ninguém gosta dele? Ninguém conhece ele. A hora que conhecer, vai ver que ele não é isso tudo. Muito bom. Vou conversar com o rapaz. Fui conversar com ele e tal. Com meia hora de conversa que a gente teve, eu virei depois para ela e disse: olha, se você quer se relacionar com ele, isso é problema seu. Mas se você quer mais um contra esse rapaz, você achou? Pastor, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Porque a gente tem que